Parando aqui o relógio. Opa, acertando o cronômetro aqui. Muito boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Araújo. Essa é mais uma edição de A Live. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Hoje teremos aqui a cantora Rosália de Souza. Deve estar entrando aqui em alguns instantes para falar sobre sua trajetória, sua carreira profissional de mais de 30 anos, boa parte deles vividos na Itália, com 8 discos gravados. É uma belíssima voz que a gente vai conversar com a Rosália dentro de alguns instantes. Hoje é sexta-feira e estamos fazendo essa live nesse horário, das 4 e pouquinho da tarde, porque a nossa convidada está 5 horas à frente. Ela está em Perugia, na Itália, então tem essa diferença de fuso para não ficar muito tarde para ela. Estamos fazendo neste horário, só esperando a Rosália entrar. Ela já deve estar chegando. Eugênio, boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite. Ainda é boa tarde aqui. Então, estamos esperando a Rosália de Souza chegar para fazermos a nossa live. Essa de hoje dedicada à música, mas sempre estamos tratando aí de vários assuntos. Grande Eugênio, um abraço aí para você, rapaz. Sempre estamos tratando aí, entrevistando pessoas de várias áreas, música, cinema, teatro, artes plásticas, literatura, gastronomia, enfim, sempre trazendo histórias interessantes para as pessoas conhecerem, experiências legais nas artes, na cultura e em alguns outros campos também. E Vanessa, só esperando aí, dando alguns instantes aí para ver a chegada da nossa convidada. Acredito que ela já esteja chegando para começarmos então essa live. E enfim, estamos aí só aguardando. E essa semana tivemos na segunda-feira o Henrique Borg, direto de Lisboa, falando sobre o Festival Motel X, que é um festival internacional de filmes de Lisboa. E na quarta-feira tivemos a Adriana Bertolucci, que falou sobre literatura infantil. Ela que desenvolve um projeto chamado Marandubinha nas escolas para promover a literatura infantil para as crianças. E é isso aí. Estamos aqui aguardando apenas alguns instantes e poderemos começar em breve. Rosália de Souza acabou de chegar, vou adicioná-la aqui à nossa conversa. Só um instantinho, Rosália. Citação. Opa! Oi, Rosália, boa tarde, boa noite para você, boa tarde para a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Diga. É um prazer ter você aqui. Queria, em primeiro lugar, te agradecer por você ter aceito o convite para participar da nossa live aqui e falar um Ah, pouco sobre a sua trajetória. imagina, é uma coisa muito bacana, porque raramente eu falo português para as pessoas, então falar contigo é uma coisa assim ótima para mim, ótima, realmente. Ah, muito obrigado. Rosália, seja bem-vinda. Só explicar para os nossos convidados que a Rosália está em Perugia, na Itália. São 5 horas à frente, então lá já passaram das 9 da noite, aqui passaram das 4 da tarde. Então, por isso a gente fez nesse horário, para que não ficasse muito tarde para ela. Eu vou fazer uma breve apresentação sua e depois eu passo a palavra para você falar um pouco com a gente aqui. Falou. Tá certo? A Rosália de Souza nasceu no município de Nilópolis, que é terra famosa pela escola de samba Beija-Flor, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com 21 anos, ela se mudou para a Itália, onde vive até hoje. Em 1989, começou a estudar música, percussão, teoria musical, percussão cubana, jazz e história do jazz na Escola Popolare di Testaccio, em Roma. Rosália tem 8 discos gravados: Garota Moderna, de 2003, Garota Diferente, de 2004, Jogo de Roda, de 2005, Que Bandeira, de 2006, Rio de Janeiro, do mesmo ano, Brasil Precisa Balançar, 2008, De Improviso,
2009 e Tempo de 2018. Também já participou de compilações como Novo Esquema da Bossa, Today Sound e Homage. A artista já trabalhou com nomes como o violonista e guitarrista Roberto Menescal, que é um dos papas da Bossa Nova, Marcos Valle, no disco Balançamba, da Rosália. Não, perdão. Balançamba, o disco do Roberto Menescal. E gravou com o Marcos Valle também, com o jazzista italiano Nicola Conte, com quem ela desenvolve uma parceria de composições e gravações, com o Toco, que é um músico brasileiro de São Paulo, também radicado na Itália. E Rosália leva com sua voz para o mundo ritmos brasileiros como o samba e a bossa nova, mas também incorpora outras referências, outras influências, como o jazz, a música eletrônica. Seu repertório traz tanto composições de sua autoria, quanto interpretações de autores consagrados da MPB, como Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Carlos Lira, Francis Haime, Edu Lobo, Tom Jobim, e compositores da Itália também. Então eu vou passar a bola para Rosália de Souza. Rosália, primeira pergunta. Você nasceu em Nilópolis, né, que é a terra da Beija-Flor, um ambiente extremamente rico em música e cultura, samba. Essa atmosfera influenciou a sua carreira musical, assim, o ímpeto de talvez seguir pela música? Eu não sei, eu acho que a influência realmente que o samba tinha dentro da minha casa era mínima, entendeu? Porque passava, obviamente, os discos de Roberto Carlos eram aqueles escutados o ano inteiro, né? Mas eu escutava de Peppino Di Capri, de Viola Cinquetti, enfim, lá em casa passava de tudo, além do samba, obviamente. Mas, na verdade, eu, quando escutava música no Brasil, eu nunca pensei, na época, que essa poderia ser uma minha profissão, entendeu? Nunca tinha pensado de ser cantora na minha vida, quando eu vivia no Brasil, na realidade. Então, a minha carreira começou toda na Itália, né? Eu trabalhava no Bradesco quando eu vivia no Brasil. Interessante. Coisa, né? Legal. Enfim, então você começou sua carreira musical na Itália. Por que você decidiu se mudar para a Itália? Bom, era uma aventura, né? Era realmente uma aventura. Ter saído do banco já me dava oportunidade de abrir outras estradas, outros planetas, né? E decidi porque, assim, eu estava com medo de estar no Brasil. Tinham tantas situações chatas, né? Em 88 foi que reescreveram a Constituição. Então, enfim, antes disso eu fui embora. Mas não acho que essa escolha tenha sido assim errada na minha vida, né? Porque dali eu comecei a perceber que a minha educação musical era muito mais importante para mim estudar e ter um esvilupo, né, de vida artística. E aqui começou tudo. A Escola Popular de Música de Testaccio foi... eu entrei na escola estudando saxofone. Depois de alguns meses que eu estudava teoria musical, rítmica, cantava no coro da escola, canto de câmara, sabe, essas coisas assim bem intelectuais, digamos. Foi aí que eu descobri que a minha voz era a coisa que eu mais sentia como instrumento. Na verdade, não era o saxofone. Então eu deixei o saxofone e comprei o microfone. Mas, assim, teve algum motivo especial para você decidir ter optado pela Itália? Não, na verdade não. Não teve um motivo especial. Sabe, o pai do meu pai vinha de uma família italiana, mas eu acho que foi uma escolha assim bem inconsciente. E Deus, sei, tinha algum anjo que estava me protegendo, sei. Pode ser, né? Interessante. E quando você chegou lá, enfim, você falou que a sua carreira musical, como você está contando, começou lá na Itália, começou aí na Itália.
Por que você chegou e decidiu estudar música? Teve alguma razão especial? Era algo que você já estava pensando e de repente viu que seria Não, uma oportunidade? na verdade, eu comecei a estudar música porque uns amigos meus que enchiam minha casa, era sempre cheia de gente, né? E muitos tocavam instrumentos musicais, mas não eram músicos profissionais. E eles diziam sempre que eu tinha uma voz linda, que eu tinha uma voz linda. Aí um dia fomos para um local de música brasileira, ali eu conheci o Alvinho, eu conheci a Léa Costa, e por um acaso eles me chamaram para cantar no lugar da Léa Costa, porque eles gostavam muito da minha voz, porque cada vez que eu ia lá eu começava a cantar como todo mundo no Brasil faz. Hum. Na verdade, daquele momento eu comecei a minha carreira artística, né? Na verdade, comecei a minha gaveta, como eles dizem aqui. Uhum. E aí na escola aí você resolveu estudar música, então, para, enfim, ter desenvolver um trabalho mais profissional. Exatamente, exatamente. E foi muito útil, na verdade. Nunca pensei de fazer uma escola de música e foi ali que eu aprendi a escutar a minha voz. Foi ali que eu aprendi a escutar a voz dos outros. Foi ali que eu percebi que o ritmo está dentro do meu sangue. É, Foi ali que eu dei mais valor à minha música brasileira, à música popular brasileira, entendeu? Aquela escola foi realmente os professores excelentes, excelentes. Jupi Paone, que era a minha professora de canto, ela deu a minha vida àquela mulher. Uhum. E certo. E você estudou percussão também, estudou o jazz, né? Estudei, foi muito bacana também essa parte cubana, né? Que na verdade eu gostava muito de dançar, né? Mas nunca tinha conhecido profundamente a música cubana. Estando aqui naquela escola, na verdade eu não absorvi muito, porque você sabe, esse é um defeito nosso profissional, né? Eu escuto muita música brasileira, muita música brasileira para afinar eu mesma, né, na verdade. Então, peço desculpas, eu não tenho conhecimento da música cubana, mas gostava muito daquele ritmo, gostava muito da santeria, porque também, né, tem essa parte minha no sangue brasileiro que é inegável, enfim. Interessante. E o jazz também foi um atrativo também para você estudar o jazz, conhecer a história do jazz. Oh, nossa, aquele meu professor, Marcelo Piras, ele era um professor super. Ele fazia você se apaixonar pela história do jazz como se fosse assim, entendeu? Como se você estivesse lendo o Pequeno Príncipe. É, muito bacana essa coisa de fazer música diferente, enfim. É, me apaixonei pelas vozes. Ella Fitzgerald, me apaixonei por Billie Holiday, me apaixonei por Sarah Vaughan, me apaixonei pela música jazz. Charlie Mingus, Charlie Parker, John Coltrane, enfim. Esses monstros sagrados da música, né? Os sagrados da música, exatamente. Mas com muito orgulho, o nosso monstro sagrado Tom Jobim não tem nada que invejar a ninguém, né? Sim, claro. Muitos aqui também tão importantes quanto e tão bons quanto, né? Entre Claro. tantos. Enfim, e à medida que você falou de que você ia para esse lugar onde você começou a cantar, né? E aí você se profissionalizou, como que os italianos receberam assim, o seu trabalho, o trabalho da música brasileira sempre foi bem-vindo aí desde muito tempo, né? Toquinho morou aí, tem até aquele DVD famoso, Vinícius, Toquinho, Miúcha, Tom Jobim, que você citou. Ornella Como é que Vanoni, era Vinícius. a receptividade no seu trabalho? Como foi no começo? Enfim. Não teve a menor dificuldade, né? Porque a música brasileira sempre foi muito sentida aqui na Itália. Eles são super apaixonados por Chico Buarque,
Caetano, o movimento todo tropicalista, enfim, a música brasileira é sempre muito apreciada. Os jazzistas, obviamente, são muito puristas, né? Então, o Tom Jobim, a Elis, João Gilberto, assim, aquela parte mais de composição, de música brasileira, realmente, não, a bossa nova verdadeira. É óbvio que eles recebem a minha música com grande carinho, né? Porque eu acho que a música brasileira, principalmente a bossa nova, faz parte próprio de mim, né? Do meu crescimento musical. Porque conhecimento musical que aconteceu muito especificadamente aqui na Itália. Foi aqui que eu comecei a dar muito mais valor à minha música, porque faltava o meu Brasil dentro do meu coração, entendeu? Então, eu sou muito romântica. Sou muito Então, Legal. a bossa nova é recebida com um amor enorme. Eles cantam as músicas brasileiras comigo. É emocionante, né? Porque os brasileiros que vêm se emocionam tanto quanto eu me emociono em cima do palco, na verdade. Os brasileiros que moram aí também sentem saudade de casa, né? Como você, imagino. Nossa, a gente gasta muito. Não nesse período, né? Que o Covid deu uma guinada nas coisas. Infelizmente. Eu queria falar um pouco a respeito, enfim, de como essa formação, né? Você teve essa formação sólida de estudar música mesmo, estudar o canto, a percussão, até a história da música. Isso faz a diferença para o trabalho do artista, não para o trabalho de um intérprete. Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que, na verdade, estudar música me serviu muito para entender muitas coisas. Mas é a musicalidade que eu tenho dentro, né? Eu não me sinto assim uma grande cantora, porque na verdade eu sou uma grande intérprete. Eu adoro vestir aquele pano, entendeu? E interpretar a minha música, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas preocupações, o nosso cinismo, a nossa alegria, enfim. Porque o brasileiro tem muito isso, né? E eu gosto muito de cantar. E essa interpretação minha, independentemente de ser tecnicamente perfeita, é muito sentida. Então as pessoas me recebem com muito, muito carinho, muito carinho. Importante você falar dessa questão, que também não é só técnica, né? Mas a importância de também ter feeling, ter criatividade, ter sensibilidade, né? Muitas vezes, muitos músicos, às vezes, e cantores mesmo, têm a técnica, né? Enfim, mas às vezes não tem criatividade, não tem imaginação. Enfim, isso faz toda a diferença, com certeza. Esse feeling, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu estava escutando quando eu estava entrando no teu site, eu estava escutando a Adriana, que há muito tempo que eu não escuto. E instintivamente eu comecei a cantar, né? Deixa todo mundo, desperta do teu sono e vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza, vai ver, vai sentir. Você sabe que essa música o Roberto Menescal compôs para a filha dele, que se chama Adriana. Uhum. Legal. E você estava ouvindo agora? Eu estava escutando quando eu escutei na publicidade que você fez, né? Eu escutei a música, me veio logo de cantar, né? Que legal, que legal. Aquilo ali é o stories que a gente coloca. Eu coloco sempre as músicas, junto com aquela chamada, coloco uma música do artista para ilustrar, enfim. Você escolheu aquela? Porque eu achei bonita. Acho todas bonitas, na verdade. Gosto muito do seu trabalho, de vários discos seus. Tem alguns anos já que eu descobri sua música, um pouco, mais ou menos quando eu descobri o Nicola Conte ali no começo dos anos 2000. Foi a época que veio a internet e tal, enfim, Foi a é uma primeira bela interpretação, parabéns. gravação, muito obrigado. A primeira gravação que eu fiz com o Nicola Conte, eu acho que foi Bossa Perdue. Depois a gente fez um festival de Montreux, na Suíça, e fizemos depois, em 2003, saiu finalmente o Garota Moderna, né?
porque a gente trabalhou, foi muito longo aquele trabalho daquele disco, muito longo. Legal. E como é que você conheceu o Nicola Conte e surgiu essa parceria, né? Uma bela parceria, diga-se de passagem. Girando nos locais de Roma, né, conhecendo DJs, pessoas que ele conhecia, foi muito fácil para ele chegar até mim. Mas eu não conhecia o trabalho de Nicola, porque eu não escutava música eletrônica na época. Eu fazia um show de música brasileira muito purista, né, com Roberto Taufik, tinha o Carlinhos Moreno, que tocavam, eram 2 violões, uma guitarra, violão, baixo brasileiro lá de Natal, também o Luiz, Roberto Rossi, que é um baterista de Bolonha, com quem eu trabalho até hoje. Enfim, eu era muito purista brasileira, de fazer música brasileira assim, acústica, né? Eu não seguia música eletrônica. Foi ele que me achou, né? Legal. E aí você participou do Bossa Perdue, né, que você falou? É isso? Sim, porque tiveram 2 gravações. Uma foi a minha voz e a outra foi da Paula Arnesano. Tiveram 2. A minha foi a edição que foi para os Estados Unidos e a dela foi aquela que ficou na Itália. Legal, belíssimo disco. Acho que, se não me engano, é de final dos anos 90, não é isso? 99, alguma coisa assim. Saiu o próprio em 2000. 2000. Bossa Perdua. Bravo. Bravo, Rosália. E como foi trabalhar com ele no seu disco? Algumas vezes a gente briga, né? Algumas vezes a gente briga porque falta de entendimento, mas muitas vezes ele se deixa pegar por essa sua visão futura de alguma coisa, mas e se escontra, né, se bate os chifres assim com a minha, que também eu tenho uma personalidade bem forte, né? Mas o nosso disco foi muito bem apreciado no mundo inteiro. E isso foi o primeiro passo, né? Na verdade, a decisão de colocar também o nome do disco, Nicola Conte apresenta Rosália de Souza, porque ele era a pessoa famosa e eu era a chegada, né? Cheguei. Oi, tô chegando. Então, foi uma coisa assim, bem decidida. Eu pensei muito naquele disco, pensamos muito, na verdade. Duramos 9 meses continuamente, que eu via de Roma para Bari, de Bari para Roma. Enfim, foi barra pesada aquele disco, na verdade. Esse saiu pela Esquema? Saiu com a Esquema, assim. Todos os meus discos saíram com a Esquema, né? Todos os seus discos. Na época, a Esquema era... Teve um com a Verve também, mas isso é rouba de Áustria. A Esquema era, na época, um ponto de referimento muito importante para quem fazia esse tipo de música. Música latina, música brasileira, eletrônica, o jazz mesmo. Muitos jazzistas fizeram naquela época. E os DJs começaram a fazer disco, eles começaram a fazer a compilation, enfim. Break and Bossa foi uma compilation belíssima que eles fizeram no giro dos anos, né, em que a música eletrônica era muito recebida no mundo inteiro, Buda Bari incluso. Enfim, foi uma experiência, todos os meus discos quase saíram com ele. Nós tivemos 10 anos de contrato, né? Interessante. E interessante você falar também dessa atmosfera sonora, né, desse selo, né? A gente ouve, por exemplo, os seus discos e os discos também do Nicola Conte, né, que italiano, mas tem uma influência também cubana e de jazz muito forte e de música brasileira também. Eu toco, nem se né? fala. De conto que tá com a gente, tem Roberto Frisina, Bruno Bolla como DJ também, enfim, tem muita gente, Fabrizio Bosso, muitos músicos italianos que fizeram, Pietro Lusso, enfim, Gianluca Petrella, que fizeram discos que saíram do cinema.
Sim, muitos músicos bons em vários campos na Itália, né? Assim, Ah, também muito, tô. sim, claro. Já que você está falando aí dos músicos, em termos de trabalho com músicos, né? Você tem uma banda com a qual você se apresenta, né? Enfim, nos seus shows, você estava tocando em Roma semana passada, não é isso? Sim. Você trabalha nos discos sempre com mais ou menos uma banda fixa? Você gosta de variar, de chamar músicos diferentes? Como Bom, funciona? os discos que eu fiz com a Esquema, o primeiro, os músicos jazzistas italianos, Petruccio, Ciancallini, Lorenzo Tucci, eram Fabrizio Bosso, Gianluca Petrelli, enfim, eram os músicos mais indicados para fazer aquele tipo de música. No segundo disco, eu já fiz com Roberto Menescal, produção feita no Rio de Janeiro, com todos os músicos brasileiros. E a mixagem depois foi feita aqui na Itália. O terceiro disco, eu estou falando dos discos que foram registrados, não os remixes, ok? O Uhum. terceiro disco já foi muito mais jazzístico. Ali tem uma mudança do pianista e arranjador que se transformou Luca Manuzza, que é um pianista e compositor excelente, enfim. Os outros foram os mesmos, mas na verdade a escolha dos músicos foram feitas pela Esquema, né? Porque obviamente eles têm todo o interesse de dar visibilidade aos músicos que trabalham com eles em qualquer modo. E eu era a cantora de espico da etiqueta, enfim. Era justamente uma scelta, uma escolha deles feita muito bem. Mas os meus espetáculos live sempre tiveram participação de músicos, outros músicos. Ultimamente, eu tenho uma base de músicos, né? Aldo Vigorito, que toca contrabaixo, Dario Congedo, que sona na bateria, algumas vezes Roberto Rossi, de Bolonha, que toca bateria. No piano tem o Antônio De Luisi, esses são quase todos músicos de Salerno. Antônio De Luisi, que é um baixista, mas para mim ele toca piano. Agora ele está. Fizemos um mudo. Eu estou mudando de músicos, né? A gente vai evoluindo e meus músicos são todos, quase todos poliinstrumentistas. E eles são todos arranjadores, eles escrevem todas as músicas. Eu troco muito, muito o meu repertório. Cada show que eu faço tem uma música nova, entendeu? Porque nós queremos também fazer coisas novas e aprender coisas novas, né? Da minha música brasileira que eles não conhecem, por exemplo, eu estou fazendo duas canções da Joyce que eles não conheciam antes, e agora eles me dizem, tem uma Hard Bossa, eu não sei se você conhece, da Joyce, que quando a gente começou a fazer essa música, eles disseram, mas como é que a gente pode ficar todo esse tempo sem fazer essa música? Entendeu? E Legal. a paixão que eles têm pela música brasileira, a música que eu escolho de um repertório que eu acho que seja também legal para minha voz, né? Porque não é que eu posso ser a Elis Regina da vida, mas enfim, eu tento. Hum, claro, maravilhosa a sua voz, maravilhoso o trabalho. Eu queria justamente falar um pouco sobre os seus discos que você já gravou, né? Você tem esses trabalhos já gravados com essa repercussão internacional, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conjunto desses discos, né? O que eles representam na sua trajetória, né? Ter gravado esses trabalhos com esses músicos, né? E olhar agora, após tantos anos, né? Mais de 3 décadas e muito estudo, muito trabalho, muitas gravações, muitas músicas novas sempre, como você fala. Eu me sinto muito satisfeita, me sinto muito satisfeita de ser uma embaixadora, né, da música brasileira no mundo. Eu acho que as minhas interpretações são recebidas muito bem, as pessoas gostam de escutar música brasileira e continuam gostando da música brasileira. O que eu sinto muita falta do Brasil mesmo é essa qualidade de música, né? Porque a música pop brasileira tem uma componente musical, acústica muito forte. E eu gosto muito da música pop brasileira, mas me falta muito a bossa nova.
na verdade, me falta muito. Eu continuo escrevendo música bossa nova, naquele estilo, entendeu? De bossa nova, com algumas influências italianas, porque justamente trabalho com italianos, contudo que eles têm um grande amor pela nossa música, eles são sempre jazzistas italianos. Entendeu? E a gente tem que encontrar o nosso background, né? O nosso conhecimento na música, para encontrar uma via que seja justa para todos. E graças a Deus a gente nunca teve problema a propósito disso. Mas as músicas que eu agora estou fazendo são muito mais aqueles toques brasileiros, claro que sim, porque a minha voz é a minha voz e é reconhecível no mundo todo. Mas as músicas que eu estou fazendo agora tem muito mais impronta jazz italiano com influência brasileira, que não o contrário. Eu estou evoluindo, né? Estou evoluindo e eles estão evoluindo comigo. Por isso que ultimamente a base do meu live são sempre os mesmos músicos, e são esses músicos que provavelmente serão os músicos que eu farei no próximo disco. Sim, eu já tenho outros projetos, e inclusive esses dias eu estou escrevendo muitos textos de um pianista, Paulo Di Sabatino. Ele é estacanovista demais. Mandou para mim, sim, umas 19 músicas, depois ele mandou outras 14 músicas, entendeu? Porque se como em 2 semanas eu escrevi 5 textos, aí eles disseram, que beleza! Que ótimo! Eu estou trabalhando em outras coisas, outros projetos. É claro que também, com esse momento de Covid, né, que você tem que ficar dentro de casa, ou você se imerge na música completamente, ou então você se dispara, né? Interessante. Eu queria saber um pouco justamente sobre o seu, que você também, além de uma grande cantora fantástica, é compositora também, como você mesmo estava falando, você colocando letras aí com seus parceiros, né? Tem que ter uma produtividade muito grande para conseguir abarcar tanta... Compositora, assim, eu escrevo poesias, digamos assim, que se transformam em música. Ou uma música que se transforma em poesia. É muito mais fácil que aconteça a segunda coisa que não a primeira. Eles me passam algumas melodias que eu escrevo, porque algumas vezes, sabe, uma sucessão de notas é já uma palavra. Você escuta aquilo e parece que entra no teu ouvido e já sai do outro lado com uma palavra, entendeu? E algumas vezes é bem fácil, outras vezes é mais complicado, mas enfim, a gente consegue fazer um bom trabalho. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Depois, quando a gente chegar mais lá para frente, eu mando para você escutar. Que ótimo, privilégio. Queria saber justamente sobre esse processo de composição. Enfim, para você estar falando dessa questão de você recebe as melodias e coloca a letra. É a forma que você gosta mais de compor, desse processo. Sim, sabe, nesse momento, retorno também ao Covid, nesse momento em que eu fiquei 8 meses sem trabalhar, porque nós fomos a primeira categoria a parar de trabalhar, porque nós somos aglomeração de pessoas, o espetáculo isso enfim, Paulo Di Sabatino na sua casa e eu na minha, a única coisa que a gente pode fazer é colocar a fruto esse tempo que a gente tem ficando em casa, né? E escutar muita música, ler muitos livros. Outro dia eu terminei em um dia e meio, eu li 212 páginas de um livro, do início ao fim. Qual livro? Oceano Mare, de Alessandro Barico. É um autor italiano. É a 9ª vez que eu leio esse livro. Para você. E eu adoro esse livro. Enfim, ler muito. Do que trata? Eu fiquei curioso sobre esse livro. Espera aí que eu vou pegar... Você leu 9 vezes? Sim, eu conheço os personagens todinhos. Olha só, ele aqui, ó. Olha que bela capa. Ele chama... Alessandro Barico. Tá invertido. Aparece invertido pra gente. Sim, ok. Alessandro Barico, Oceano Mare.
um livro Oceano Mare. bellissimissimo, da leggere molte volte, come Il Piccolo Principe, almeno una volta all'anno. No, vabbè, sto esagerando. Quais, quais livros que você tem lido ultimamente, que você recomenda? Você tem Olha gostado? só, esse é um livro que eu li de novo. O Pequeno Príncipe é um livro que eu terminei de ler e fiz a gravação, inclusive, de todas as histórias, porque eu gosto muito de fazer essa coisa de dicção, né? Para melhorar meu italiano, que eu gosto muito de falar bem. Olha só. Algumas palavras em português eu já esqueci, mas enfim, eu tento lembrar, assim, enquanto a gente está falando, eu tento lembrar. Você viu a dificuldade que eu tenho algumas vezes, né, de encontrar as palavras em português. Normal. É normal, normal. Mas, enfim, estou estudando a propósito de hipnose, estou lendo Programazione Neurolinguística. Que mais? Jornal não leio mais porque cansei. E escuto muita, 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 muita música. Que ótimo. Rosália, justamente você tocou na questão da pandemia e você fez uma apresentação na semana passada, já está tendo. Aí pela Europa, a gente vê que já está aos poucos tendo festivais de música, de cinema, de artes. Como é que está em Perúdia e na Itália? Porque a Itália foi um dos países mais atingidos pela Covid-19, né? Muitas mortes, milhares de mortes, diga-se de passagem, terrível. Como é que está essa retomada? Bom, não foi uma das piores, né? Mas a Espanha também teve muito problema, a França também teve muito problema, mas enfim, eu acho que no início eles não deram importância ao problema, como em qualquer parte do mundo. É uma epidemia mundial, ninguém sabia nada, e obviamente todo mundo procurando assim ver no escuro, entendeu? Mas depois de 8 meses que nós paramos, eu acho que agora é até uma situação melhor, porque as pessoas não vão simplesmente para se divertir, elas vão para escutar música. Então você se senta, tem um controle, temperatura quando você entra, máscara sempre, uma cadeira de um casal, depois 2 cadeiras vazias, uma cadeira de uma pessoa, é tudo muito controlado. Tudo muito controlado. E, por exemplo, no auditório de Roma eram 1.300 lugares, mas, obviamente, as pessoas foram separadas, então 350 pessoas. É tudo muito controlado. E eu acho que agora a gente vai sair do buraco, né? Coisa que, infelizmente, não está acontecendo no Brasil. Precisa-se ser muito, muito regular, um senso cívico muito alto, entendeu? Para a gente aprender a respeitar a vida dos outros, né? Porque eu tenho filhos na Itália, tenho uma filha no Brasil, eu tenho parentes que tiveram Covid e que, graças a Deus, estão vivos, se recuperaram, mas muitas pessoas morreram. Eu respeito absoluto pela morte de todos, enfim. É uma coisa para ser pega muito, muito seriamente, muito seriamente. E, enfim, além de toda essa tragédia, né, enfim, houve também essa questão de profissional, né, enfim, a economia, de atingir a economia. Está tendo alguns, as autoridades, o governo aí estão tomando alguma iniciativa para apoiar o pessoal da cultura, que, como você fala, é o primeiro que para, às vezes o último que volta, né? Enfim. Bom, nesse sentido, eu acho que, se como a minha agência, que trabalha muito bem com os contactos que ela tem, a CIE Agency, porque muitos colegas meus de trabalho não estão trabalhando. Eu tenho uma grande visibilidade, inclusive esse novo projeto, Tudo em Una Notte, com Tony Bungaro e Nino Bonocore, é uma ocasião para as pessoas encontrarem o meu trabalho e encontrarem o trabalho de outros músicos italianos que têm um grande valor para as pessoas que seguem a música italiana. E eu estou super feliz de fazer parte desse novo programa, né, de música, ser incluído nessa coisa e, obviamente, convidada para outras coisas,
Porque quando você tem visibilidade, são duas as coisas. Ou você tem uma ótima rede de contato, ou então você é realmente boa. Eu vou pela segunda. E agora, Uhum. graças a Deus, ou graças a Buda, ou graças a Lá, ou quem quer que seja, enfim, estamos começando a levar a música para as pessoas de novo. Rewind. Interessante. Que bom, que bom, que bom. Esperança. Eu queria saber um pouco sobre as suas influências. Você citou Tom Jobim, citou Elis Regina. Como cantor, você citou Joyce, vários do eu jazz tô... aí, Joyce. Quem são suas influências musicais, cantoras e músicos em geral? De quem que você gosta, Rosália? Bom, a maior das maiores, né, Elis Regina foi a minha professora, eu estudava cantando músicas da Elis. Mas cantei muitas outras cantoras também, Diane Warwick, por exemplo, de Viola Cinquetti, por exemplo, é, mas também Fátima Guedes, Joyce, Leila Pinheiro, Leni Andrade, nossa, Cláudia Telles, enfim, muita música passou na minha frente, né? Então, mas a grande Elis Regina é a maior para mim sempre. Não só porque aquela voz dela era assim completamente educada e completamente ineducada. Era o tudo e o nada. Aquela mulher tinha uma expressão, um sentimento, era. Ah, A enfim. energia, né? É, E, e, e a bossa nova, como é que você vê, enfim, a importância da bossa nova como um patrimônio da música mundial, da cultura mundial? claro que sim, claro que sim, porque igual a nossa música não existe. E eu vivendo aqui posso dizer, não existe. A música brasileira é única. E nós, na Bossa Nova, que obviamente fez se conhecer o Brasil e a música brasileira no mundo todo, é história, é nossa história de levar o mundo todo com muita fiereza, como se diz, com muito orgulho. E eu levo a nossa música com muito orgulho. Gosto muito de ver as pessoas reagirem com emoção à nossa música. Merece, a nossa música merece. E você fala que você escuta muita música, né, o tempo inteiro. O que você tem ouvido recentemente? Olha só, recentemente eu tenho escutado Liane La Havas, por exemplo, Melody Gardot, por exemplo. Eu tenho escutado Nina Simone, por exemplo. Eu tenho escutado Marisa Monte, por exemplo. Eu escuto tudo, a música toda. Rosália, em relação às plataformas, a Deezer, enfim, Spotify, a sua música, como é que tá? Qual é a sua relação com essas com essas plataformas? Você tem projeto de continuar lançando discos físicos ou vai ser só mesmo digital? Porque a gente tem que conversar. Muitos artistas hoje só lançam no digital, né? Como é que é a sua relação com essas plataformas, essas tecnologias? Eu falei para você que eu não sou muito tecnológica, né? É, na verdade, eu escuto muita música Spotify. Eu nunca fiz download de música na minha vida, gratuitamente, entendeu? Não, Uhum. não tenho essa. Eu escutava muito rádio, é, uma rádio francesa, FIP. Eu não sei se você já conheceu. Rádio FIP é uma rádio que você escuta música de todos os tipos, 24 horas, sempre 24 horas, 24 sobre 24, sem publicidade. E aí você escuta todos os tipos de música, entendeu? Eu não sou muito tecnológica, não vivo muito isso. Sei algumas vezes que alguém me diz: olha, você chegou a 60 mil escutadores mensais no Spotify. Ah, sim, eu sou muito física, né? Eu sou de palco. Uhum.
vivo muito palco. Então, eu acho que na minha carreira nunca vai acontecer que eu não vou fazer um produto físico. É um CD, um disco mesmo, né? Um LP, um 33, um disco duplo. Enfim, para mim o físico vai sempre existir. Ah, que ótimo. Eu adoro ouvir isso porque eu gosto de comprar, assim, eu escuto para as plataformas, mas até hoje eu gosto de comprar CD, vinil É porque ali e tem todas as informações, os músicos, onde foram gravados, quando, a fotografia das pessoas. É um projeto aquilo, que se você aprecia a música, você tem que conhecer a história daquele disco para você poder apreciá-lo, né? Então, tê-lo fisicamente é como, enfim, é uma joia que você pode ter para toda a vida. Ali você tem todas as informações que você quer. Você não precisa nem ir na internet. legal. O lado bom é que a internet também expande, né? Ajuda mais pessoas a conhecerem, que às vezes não teriam acesso ao disco físico, né? Claro que sim, mas precisa saber Uhum, usar, né? Só precisa claro, claro. manter controle, porque senão ferrou. Que bom, então podemos esperar mais discos físicos seus, o que ótimo. Para a gente poder ter, realmente nada como ter o CD. Só dar um alô aí para os nossos amigos que estão entrando. A Joconda Guedes está dizendo que precisamos do objeto, projeto gráfico, informações conforme a Rosália ressaltou, né? Um abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro, preparo jurídico, Dr. João Batista lá de Botafogo, a Josiana. É interessante. Oi? Escreveu concordo. Ela Quem é? escreveu, concordo com o que você falou sobre a coisa física da informação, do conceito do Sim, disco. valeu. A Josiana está dizendo que sua voz é muito bonita. Oh, obrigado, Josiane, muito obrigado. Eu não enxergo nada, gente. Se eu não colocar óculos, eu não vou enxergar, mas eu coloco óculos e faz luz, entendeu? Estou lendo para você aqui. A Vanessa mandou um coraçãozinho aí. Coraçãozinho Legal. pra você também. Eu queria te falar um pouco a respeito dos vídeos, né? Tem aquele vídeo fantástico, né? Cinematográfico de Maria Moita, né? Que eu recomendo, né? Música do Carlos Aquele Lira. foi muito legal fazê-lo, foi muito cansativo. Eu virando no meio da rua, parecia uma prostituta no meio da rua aqui na Itália, entendeu? E esse meu amigo Lorenzo Bassano, que teve a ideia, né, tem um referimento muito importante nesse vídeo, porque tem uma canção de André, eu acho que é De André, que se chamava La Donna Cannone. É a dona, como é que é? A mulher canhão. E ele fez esse vídeo tendo o referimento dessa música, mas poucas pessoas ligaram o fato, entendeu? Da Rosália, que era a mulher que trabalhava no circo, né? E não, foi muito bacana aquela experiência. Não reparei, né? Porque eu fiquei 3 dias virando no meio da noite, vestida daquele jeito, um frio, você não tem ideia. Enfim, É o vídeo de Maria Moita, eu recomendo que tem aí no YouTube para as pessoas ela vai verem. lá no YouTube ver Maria Moita Rosália de Souza, gente. Vai procurar lá no YouTube. E tem mais coisas da Rosalia. Essa questão dos vídeos, você gosta de fazer vídeo? Esse é um vídeo meio feliniano, né? Tem a coisa do circo Sim, cinematográfico, né? é. Você na rua ali. Foi Estamos gravado onde, por na Itália, curiosidade? na Itália, a pátria do cinema, gente. Atenção. Foi gravado onde esse vídeo? Lá entre Milão e Como. Belíssimo vídeo. Muito bom. Você tem outros vídeos? O vídeo, por exemplo, do Que Bandeira que nós fizemos no Rio de Janeiro, né? Que foi uma coisa assim muito simples, muito tranquila, como todo brasileiro. Eu passeando, o meu encontro com o Roberto Menescal lá na loja do Vinícius, é, é, quando a gente se encontrou no estúdio, eu passeando na praia com água de coco, enfim, foi uma coisa muito mais leve, né? Não tinha uma pretesa assim de ser um filme. Na verdade, foi uma coisa muito, muito leve. Mas foi uma experiência muito bacana também aquela. É, ver a minha simplicidade, fazer as pessoas verem a minha simplicidade na minha cidade. A minha simplicidade na minha cidade.
Olha só, estou fazendo música até sem querer. A Gioconda perguntou qual que é a sua relação com a música italiana contemporânea. Bom, a música italiana contemporânea, o que ela acha que seja música italiana contemporânea? Porque, na verdade, eu tenho alguns músicos, por exemplo, Mirko Signorile, que ele faz música italiana contemporânea. Tipo, sabe, tem como se chama? Uma diretora, um diretor de um filme, um documentário, e ele fazem a projeção em cima do palco e ele toca ao vivo para aquela projeção. É isso que você chama de música contemporânea? Porque eu acho que essa é uma parte Ela fala da música em geral na Itália, acho que foi o que eu entendi hoje. Música atual italiana. A música italiana é muito pop, muito rap, muito trap, e eu acho que essa música, esse tipo de música ultimamente moderna, digamos assim, italiana, como se diz aqui, inascoltabile. Não tem texto, não tem história, não tem... São meteores, sabe essas coisas que saem de X Factor, Amigos, The Voice... são meteoritos esses artistas, entendeu? Não tem muito... Eu nunca segui e não sigo o Festival de Sanremo, por exemplo, né? Que é um festival muito sentido aqui na Itália. Mas eu não consigo escutar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma poluição sonora. Desculpe, nesse caso eu sou bem radical. Não, imagina. Bem Claro. radical. Música trap, entendeu? Música cheia de palavrão, cheia de frases homofóbicas, de freguismo, entendeu? De gente que não quer fazer nada se não ganhar dinheiro fácil. São coisas que, não, para mim não é cultura isso. Ela está citando Paulo Conte e Gian Maria Testa. Ah, bom, mas ela está falando de coisas muito antigas, é claro, né? Battiato. Battiato, claro que sim. Battiato, como não? Battiato tem uma música lindíssima, Io a procura di te, que é veramente belíssima. Olha só, já me vem de falar italiano de novo, nossa. É lindo. Legal, acho que foi essa a música que ela quis dizer. Ela até colocou que ela se equivocou ao citar o contemporâneo. E como é que foi gravar com Roberto Menescal? Como é que vocês se conheceram? E você falou até que o Adriano Gifone, que teve aqui um dia desses, tocou também com vocês, grande baixista. Como é que foi trabalhar com o Menescal? Foi muito, muito, uma lição de vida, né? Porque o Roberto Menescal, ele fala as coisas sem falar. Ele tem um ritmo de trabalho muito cerrado, trabalha muito aquele homem. No ano que nós fizemos o disco, nós trabalhávamos, o nosso trabalho começava às 6 horas da tarde e terminava à meia-noite. Com aquela meia hora de 9 às 9h30 que a gente jantava junto, todo mundo junto. Essa comunhão, entendeu, de coisas e levar a sério o nosso trabalho, né? Você entra no trabalho às 6 horas da tarde e trabalha até às 9, às 9h30 você recomeça, tem aquele momento de pausa, mas que você vive as coisas entre nós, e a gente comentava o que tinha sido feito, mas na verdade eu gravei todas as vozes em 2 dias. E os músicos utilizaram 3 dias, quer dizer, em 5 dias nós tínhamos já um disco pronto. A dinâmica de trabalho no Rio de Janeiro é muito cerrada, e não é como você ir... O Roberto Menescal também trabalhou na Universal por tanto tempo, né? Atrás de uma escrivaninha. Então, o ritmo de trabalho para ele, eu também trabalhei no Bradesco, eu sei o que é chegar 1 hora precisa no trabalho, parar 15 minutos para almoçar e depois voltar ao trabalho e trabalhar outras 3 horas. Enfim, ritmo. E o Brasil tem muito isso, né? Foi uma experiência super fantástica, super fantástica. Agora a gente está no período da pandemia, mas fora disso, você vem com frequência ao Brasil?
Não, são uns 5 anos que eu não vou ao Brasil, 4 anos que eu não vou ao Brasil. E agora eu não tenho muita vontade de voltar ao Brasil, nem mesmo para fazer uma viagem de férias, porque eu acho que assim que eu chegar no aeroporto eles me prendem. Não, tô de sacanagem, mas na verdade estou falando sério. Porque eu não tenho absolutamente nenhuma empatia pelo presidente da República, que não é um presidente da República, para mim é um fantoche, é uma pessoa completamente ignorante e com essa visão nazista das coisas e religiosa sem vergonha. É uma coisa que eu não posso suportar, entendeu? As coisas aqui na Itália não estão tanto melhores, mas estão ainda melhores. Enfim. E com esse período da pandemia também eu não tenho a menor vontade, né, de colocar a risco a minha vida e a vida das pessoas que eu tenho no coração, enfim. Claro, esperamos, a gente espera que dias melhores possam vir mais para frente, para que você possa vir ao Brasil com felicidade e Seja, não com tristeza. Legal, Rosália. E, enfim, o que você sente? Oi? Posso ir embora agora? Pode. Não, já está chegando, nosso tempo já está inclusive acabando, Vai. porque tem o tempo de 1 hora máxima do Instagram e já está chegando ao fim. Mas eu queria justamente te agradecer, né? Obrigado aí por você ter cedido aí o seu tempo da sua carreira tão ocupada de gravações, de shows, de composição, de tantas atividades para conversar aqui. Muito obrigado. Obrigada a você pelo interesse, pela difusão da minha música no mundo inteiro. Imagina. Qual é a música que você quer que eu cante para você? Ipanema? Por favor, hein? A gente tem 3 minutos e meio. Cor de amor, que lindo! E essa gente canta o dia azul que veio pra espantar tristeza, pra brincar na praia e viver o sonho de Ipanema. Taran, 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 taran. Ah, olha só, cantei pra você. Bravo, muito obrigado. Que honra, que privilégio ter Rosália de Souza cantando ao vivo e conversando com a gente. Maravilhosa. Só dar um último toque para o pessoal, enfim, que os discos da Rosália podem ser comprados aqui no Brasil. Tem no Amazon, tem no Mercado Livre, vocês conseguem encontrar e encomendar. Comprem. E também tem nas plataformas, para quem, enfim, quiser ouvir e tal, Spotify, etc. Rosália, muito obrigado. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Depois eu vou postar no YouTube. Quem não viu pode assistir, rever, assistir toda. Tô bonita. Tá linda, maravilhosa. Rosália, grazie. Muito obrigado. Sucesso para você sempre. Que a sua carreira continue muito sucesso, muitos discos. Coração vermelho para vocês todos. Um coração. Muito obrigado. Rosália, boa noite para você aí na Itália, em Perugia. Um grande abraço e a gente se fala, a gente se vê em breve. Beijo. Tchau, gente. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Boa tarde, boa noite. Tchau.